Olá, pessoal! Podcast Legal Ops com Celina, gravando mais um episódio para vocês. Um dia especial essa gravação de hoje. Já recebemos aqui no estúdio um grande amigo, um episódio que já foi gravado que vocês já tiveram acesso. E agora eu estou aqui com uma querida, uma profissional que eu admiro muito, pelo sorriso e pela simplicidade que eu sempre vi conduzindo painéis, tendo uma presença de palco muito expressiva como mulher, mas com uma firmeza de posicionamento, né? Enfim, com uma característica muito, muito particular, né? Vocês devem saber, eu vou anunciar aqui agora, Luciana Nunes Freire. Olá, Lu, bem-vinda, bom tê-la aqui conosco hoje, viu? Obrigada, Celina. Um grande prazer estar aqui nesse novo projeto. Uma honra estar aqui com você nesse início. Honra é nossa. Para vocês entenderem o contexto, a gente está gravando esse episódio junto com o episódio anterior com o Gustavo Biagioli, que também é um outro amigo. E então a gente já fez aquele papo gostoso, tomamos o nosso café para relaxar, dar uma boa descontraída. E agora a gente vai começar a gravação desse episódio com a Luciana, que... há quantos anos ranqueada como uma das executivas jurídicas mais admiradas do Brasil, Lu? 1/3 da minha carreira, né? Eu estou há 30 anos trabalhando com corporativo, faz 10 que eu tenho sido ranqueada, assim, que é uma das grandes motivações que eu tenho, é saber que eu estou motivando outros advogados, né? Isso é um grande prazer para mim, é o melhor dos prêmios. É o melhor dos prêmios, né? Ser ranqueado e ser, de alguma forma, reconhecido. O reconhecimento, antes de mais nada, tem que ser nosso, pelo trabalho que a gente desempenha e pelo quanto o nosso trabalho está alinhado àquilo que são os nossos valores, né? Mas quando a gente vê esse reconhecimento externo, é muito bacana, é muito gratificante. Então, parabéns, também acompanho a tua trajetória já há bastante tempo. Desde a época de Jurídico Sem Gravata, de quando acompanho aí essas pautas todas de gestão de vocês que são, para mim, referências, né? Eu que sempre estive dentro do departamento jurídico de sociedade de advogados, como tenho um trânsito de vida onde nunca estive full time, exclusivamente dentro de um ambiente, isso me dá uma condição, com toda humildade de dizer, de ter a tranquilidade de fazer essa avaliação, assim, sem vestir camisa, né? Porque eu visto a camisa dos meus negócios e, de alguma maneira, participo e acompanho de perto o trabalho de todos vocês. Então, sou muito fã e acho muito bacana ver de perto quanto vocês conseguem se dividir nessa perspectiva do mundo jurídico, da multi e interdisciplinariedade que está sempre presente na carreira de vocês, de se fazerem presentes em eventos, de estarem docentes sempre de cursos na vida acadêmica. Então é muito bacana ver assim, a disponibilidade dos executivos polvos que abraçam e balançam muitos pratinhos. E a gente sabe que isso é uma característica que não é fácil, né? Então, antes da gente falar de carreira, Lu, queria ouvir um pouquinho sobre a Luciana Nunes Freire. Conta pra gente aí como é que começou a vida jurídica, a vida da gestora, da executiva. Muitos anos, 30 anos de Fiesp. Isso aí. É uma vida dentro de uma corporação, dentro de uma organização. Compartilha com a gente o que você acha que dessa trajetória como um todo foram os pontos principais da tua carreira, como é que tudo isso se alavancou, há 10 anos sendo ranqueada, mas até chegar nesses rankings, tiveram 20 anos de trabalho, de consolidação, daquilo que o Instagram não vê, que a gente fala, como já tivemos papos paralelos, daquilo que é o trabalho sério, de muita dedicação e muito suor. Obrigada por estar aqui conosco. É contigo, querida. Obrigada pela oportunidade de falar um pouco disso, né? Porque quando as pessoas ouvem 30 anos na mesma empresa, o que vem na cabeça das pessoas, principalmente dos mais jovens, é uma pessoa desmotivada, uma pessoa acomodada, uma pessoa que não quis enfrentar o mercado. E eu não me vejo assim. Acho que o trabalho que eu tenho feito mostrou que é ao contrário. Eu sempre fui assim, apesar de estar no mesmo lugar, sempre busquei muita inovação. E aonde eu trabalho tem uma característica de troca de gestão por mandato, né? Então, eu tenho sempre presidentes novos, diretoria nova. Então, eu não tive, nesses 30 anos, os mesmos chefes, não os é uma mesmos empresa, presidentes. Né? Familiar, Exato, é uma realidade diferente. Então, obrigatoriamente, por estatuto, eu sempre tive que enfrentar os desafios de trocar de gestão. Né, que é um tema que a gente vai abordar bastante aqui, me adaptar a novos gestores. Então, eu aprendi muito. A gente brinca
lá na Fiesp, que a gente trata do alfinete ao foguete, assim, são 130 setores que a gente defende, desde o fabricante de parafuso até os que fabricam os carros, os foguetes, os aviões, né? Então, é uma grande escola. E esses 30 anos eu construí nessa escola bem devagarzinho, porque eu posso dizer que eu fui passando de ano, comecei como estagiária, fui efetivada como advogada júnior e advogada pleno e sênior e coordenadora e cheguei à gestão. E agora, há 10 anos, eu estou como diretora executiva. Então, eu galguei, né? Eu acho legal falar sobre isso, principalmente para os advogados novos, né? Que têm um pouco de ansiedade, de imediatismo da juventude, que chega numa empresa, já quer saber onde eu posso chegar, quando que eu viro diretor. Projeto de vida dos jovens executivos de hoje é 30 anos estar CEO de alguma grande companhia. Exato. Então, eu vejo nas contratações que eu já fiz e vejo por colegas e alunos, né, que existe essa ansiedade de chegar logo, né, de cortar caminho, e não tem, né, esse caminho, esse atalho fácil. A gente tem que ser persistente, resiliente, engolir muito sapo, ralar muito, né, a sola de sapato e construir uma carreira sólida. Então, eu tenho orgulho, eu não tenho vergonha de dizer que eu estou há 30 anos na mesma empresa. Ao contrário, me dá muito orgulho de saber que eu enfrentei situações difíceis, tive momentos vitoriosos, conseguimos bastante coisa interessante para o nosso setor, para defender a indústria de São Paulo, mas também tomamos muito tombo que não sai no Instagram, né, como a gente brincou. Então, é uma carreira construída de forma sólida. Então, isso me dá bastante orgulho. Mas é óbvio que a gente tem um certo preconceito do mercado, porque parece que quanto mais as pessoas pulam de lugar, olha, eu tô aqui, eu tô em escritório, eu tô em empresa, eu tô em empresa, eu tô em escritório, eu saí da multinacional, tô na chinesa, tô na americana, não sei o quê. Esse cara é bom, porque ele foi comprado. É curioso, sem querer a gente está entrando numa pauta que eu acho fantástica da gente falar. De onde surgiu isso, né? Eu acho pela bagagem. Onde essa grande inversão de valores hoje parece que se valoriza esse suposto trânsito contínuo da vida executiva, em detrimento daquela vida executiva perene, consolidada e construída. Não que exista certo e errado, mas eu acho que todos os dois lados têm grandes aspectos, né? Exato. Então você está trazendo um ponto que é bem interessante. Eu nunca vi por esse lado, porque como você, acho que somos da mesma geração. Sim, da geração onde se constrói uma vida numa corporação. Isso é muito comum. A exceção é você ter que migrar e não a regra. Parece que essa regra está invertida hoje, né? Como você falou. Eu acho que é essa ansiedade, essa oportunidade de buscar novas bagagens. Então, você está numa empresa, mas aí aparece uma oportunidade em outra, de outro setor, às vezes para ganhar mais, ou às vezes para ter mais projeção. E as pessoas têm essa oportunidade de alterar, mudar seu contrato de trabalho e encarar alternativas. E às vezes é ao contrário, né? Passou por uma reestruturação, a pessoa foi demitida e ela está no mercado, não porque aquela empresa tirou ela de outra, mas porque naquele momento tiveram que demitir e a pessoa fica em transição e acabam se recolocando. Na minha história foi diferente, eu continuei e aí que considero, né, aí que tenho esse orgulho de dizer com toda humildade, acho que eu fui bem na minha carreira, porque senão cada presidente que chegava é sempre uma sabatina. Quantas gestões você hoje eu estou no 5º presidente. Então foram assim vários desafios, várias sabatinas, várias conquistas, né? Você tem sempre que comprovar que você é boa no que você faz, que vale a pena, que você não está lá por nenhum tipo de apadrinhamento, que é meritocracia. A defesa de interesses de tantas indústrias, né? De tanta diversidade de demandas. É como se a cada nova gestão fosse uma nova demanda, uma nova realidade. Porque os focos mudam, né? Tem presidente muito focado no tributário, então trabalhamos muito pela reforma tributária. Outros presidentes que focam mais nas pessoas, na reforma trabalhista, na previdência, nos aposentados. Então, foram diversas pautas nesses anos todos e eu aprendi muito. Foi uma grande escola. E aí, acho que isso me motivou, me incentivou a ir para
para a docência, a fazer mestrado, a buscar compartilhar esse conhecimento, a dividir, né? E eu acho que tudo que eu aprendi não pode ficar só lá dentro daquela pirâmide. É muito legal você multiplicar, você trocar experiências, porque as pessoas acham que dar aula você ensina. Eu aprendo toda a aula que eu dou, eu aprendo uma coisa nova. A gente muito mais é ensinado do que ensina na real, no final do dia. Exatamente. A minha maior obra, que é a minha filha, eu aprendo com ela todo dia. É isso. Então, acabei me apaixonando por dar aula, então segui essa carreira corporativa e depois, mais recentemente, quando eu terminei o mestrado, e junto com esses meus amigos e sócios queridos, a gente desenvolveu esses cursos e hoje a gente está na Sampo, que é uma excelente escola de negócios, onde a gente está compartilhando o que cada um trouxe, né? Nós somos um grupo bem eclético. Você já trouxe aqui a Mira, que é uma referência, né? O Gustavo, que a gente já ouviu hoje, e tem vários outros que a gente tem, assim, uma multidisciplina que traz muito conteúdo para o nosso grupo, né? Que começou como fundadores do Jurídico Sem Gravata e daí foram nascendo vários projetos, vários filhotes. Então, é escritório, é empresa americana, é auditoria. Hoje a gente se completa, né? Então, é um grupo que a gente se diverte também quando a gente ensina, quando a gente desenvolve nossos produtos. Às vezes a gente até brinca, vamos ser mais sério para a gente tocar nossos projetos, mas a amizade fala mais alto. E eu conheci essas pessoas ao longo da minha carreira. E hoje que eu digo que eu tô do meio para o fim, né? Porque eu já não tô no começo da... Eu acho que eu tô com as pessoas lenha para certas. queimar. Não duvidem disso. A cada ano que passa, tem pessoas que falam isso. Ah, não, mas não tem essa. A gente sempre tem um projeto novo, um desafio novo, porque o que nos move é isso, né? Essa inquietude, essa curiosidade. É verdade. E o Gustavo falou uma coisa interessante na gravação do episódio dele, né? A gente não escolhe, às vezes a gente é escolhido. E é isso, a vida te leva. A gente, em algum momento da vida, a gente reconhece a nossa... a nossa falibilidade, o quanto somos falíveis e não estamos no controle de tudo o tempo todo, e quantas vezes a carreira, o mundo nos coloca por um viés, por um novo caminho, né? Bate na porta, né? E a gente nem estava procurando, mas as oportunidades vêm, as pessoas certas na hora certa. Exato. E eu acho olha eu aqui gravando um podcast, Legal Ops com o Celina. Olha que convite delicioso. Olha eu aqui. Olha que projeto. De um podcast, gente. Isso daqui, há 2 anos atrás, se alguém me falasse, eu falava, você tá louco? O que você bebeu hoje, né? Tô aqui tocando um podcast e tá sendo tão gostoso, tão prazeroso, porque recebo pessoas que são grandes profissionais, mas que são seres humanos que eu aprendo, que eu compartilho, que eu acompanho há muito tempo. Então, é isso, a vida... o curso do rio, sabe? O rio corre para o oceano, ele enfrenta lá todos os desafios e assim a gente vai construindo a nossa jornada, né? Agora eu queria entrar numa pauta com você, que não é uma pauta, mas eu quero falar de gestão, eu quero falar de tech, eu quero falar de ops, eu quero falar de relacionamento com fornecedores externos, escritórios, quais foram os desafios, como é que você, ao longo dessa carreira aí como head jurídica, e antes como gerente, como é que você pautava esses critérios, esse relacionamento? Do ponto de vista de maturidade, como é que você vê o mercado hoje, departamento jurídico e os escritórios? A coisa está mais nivelada ou ainda está distante? Como é que é a tua visão sobre essa perspectiva das sociedades de advogados e dos departamentos jurídicos? Queria te ouvir em relação a essas pautas. Então, para a gente poder organizar essas ideias aqui, a gente por partes, né? Vamos falar da gestão em si. Como gerente, aliás, a gestão a gente faz até quando a gente é estagiário. Se nós nascemos com o viés e com esse DNA, eu sempre falo que na atividade de estagiário na época da faculdade, a gente já está fazendo gestão de alguma maneira. Já está metendo o bedelho onde não é chamado e dizendo por que fazemos assim? Mas para quê? Mas fazemos para chegar nesse resultado? Então será que não tem outras formas de chegar nesse resultado, né? Faz parte do DNA de um gestor, que às vezes a gente nem sabe que está sendo gestor, mas a gente está executando o papel de gestor em alguns momentos. Então eu queria saber, dentro dessa perspectiva, como é que a gestão chegou para você, se foi em decorrência do cargo, da sua liderança dentro da Fiesp, ou se foi muito mais uma perspectiva intuitiva, quero me formar, quero buscar conhecimentos nessa área, e depois disso a carreira foi se consolidando.
que veio primeiro aí? O mundo jurídico, Não. a gestão, como é que... Veio naturalmente, eu acho, como você falou do seu DNA. Desde estagiária, eu já queria organizar melhor os processos, eu já queria fazer gestão dos estagiários novos que chegavam. Não, eu estou há mais tempo, olha, nós vamos começar aqui, a semana é o Fórum Civil, depois a Trabalhista. Deixa que eu treino, deixa que eu planejo. A gente, né, planilha e tal. Então, eu acho que eu já fui naturalmente, né, fazendo gestão, como você falou, sem saber. E isso caminhou paralelo com a minha capacitação no direito. Então, fui fazer pós, fui fazer MBA, fazer outras coisas, mas a gestão sempre vinha junto. E acho que isso ajudou, inclusive, a manter a minha situação na Fiesp. Então, veio junto, não dá para eu te dizer, assim, quando eu comecei a fazer gestão. E aí, o reconhecimento de que a gestão estava sendo feita foi quando me convidaram para geri o departamento e virei gestora do departamento jurídico. Então, eu não vejo como executiva, né? Hoje o meu cargo é diretora executiva, eu não vejo como executor executa sem gestão, né? Isso está ali trabalhando junto. Senão, essa gestão não vai ser eficiente, essa execução não vai trazer qualidade, eficiência, agilidade. Então, a gestão é inerente, mas eu confesso, eu vejo, tem advogados que trabalham comigo que são técnicos, especialistas, pareceristas e que não têm vontade de fazer gestão, não têm o DNA da gestão, quer realmente estudar e fazer um bom parecer. Tudo bem. E tá tudo bem. Altamente e eu técnico no direito tributário. Justamente. Admiro demais, porque isso eu nunca consegui ser tão um viés altamente especializado, né? Eu acho que o gestor, ele naturalmente é aquele que quer conhecer minimamente de tudo, porque... O mais generalista. Ele quer abraçar, ou pelo menos ter conhecimentos mínimos sobre o maior número das ciências possíveis e das áreas de conhecimentos possíveis. E tem aqueles que falam, não quero nem saber o que é o seu mundo. É este que é o meu, e ele escolhe um alto grau de especialização dentro de uma carreira, né? E às vezes não gosta, né, de lidar com pessoas, de lidar com números, de lidar com estatística, com tecnologia. Assim, eu nasci para ser um advogado, um jurista, eu me aprofundo nesse tema, eu gosto de fazer meus pareceres e não quero lidar com equipe, não quero lidar com dinheiro, com orçamento, com budget. Discutir número. Tem espaço para todo mundo, né? Eu encomendo esses pareceres, eu contrato pessoas na minha equipe com esse perfil. Perfeito. Né? E quando eu preciso de um coordenador, de um supervisor, de um gerente, é outro perfil que eu vou buscar. Então, tem espaço para todo mundo, acho que cada um vai no que te faz feliz. E para mim, sempre me fez feliz trabalhar na área jurídica, mas sempre olhando para o corporativo, para a corporação como um todo. Sempre gostei de palpitar no negócio. Eu fiz comunicação social também junto com direito, né? Eu fazia direito no Mackenzie, comunicação na FAAP. E eu sempre palpitei na área de marketing da Fiesp, nos produtos que a gente ia lançar, se o pato ia ser amarelo, se ia ter o sapo mais verde. Uma xereta. Todos os convidados aqui são xeretas. Então, assim, eu acabei, por força da gestão, me interessando por outras áreas. Eu gosto de ver se a empresa tem orçamento, eu analiso o balanço que vai ser publicado. Então, o trabalho do jurídico é muito maior hoje. E quando eu não sei, né, porque, obviamente, a gente tem que ter essa humildade, né, o Gustavo falou muito sobre humildade, a gente não sabe de tudo, eu sei onde buscar, né, então, eu sei aquele escritório que é muito bom em ambiental, eu estou precisando de uma consultoria em compliance, eu estou com uma sindicância, uma investigação complexa, eu vou ligar para o Gustavo, vou ligar para o Luciano Malara, e fiz isso, né, ele é testemunha, me ajuda aqui nisso, me indica alguém, então... Essa humildade de buscar a especialidade fora. Que é uma competência, né, Lu? Reconhecer a nossa própria limitação e dizer, isso. Sobre isso não tenho competência de conduzir, mas vou atrás de quem vai ter a competência. Ajuda. É a solução. É a solução. E o que o seu gestor, o que, no meu caso, o setor que eu represento, quer é o resultado. Então, assim,
Luciana, se vira, a gente precisa aprovar esse tema no Congresso, a gente precisa levar números, estatística, precisa comprovar para o parlamentar de estudos. Então a gente estava trabalhando no novo Código Comercial, a gente precisa ver qual é o impacto para o setor empresarial. Então fui numa universidade buscar estudos sobre o impacto econômico, né? Falar um pouco de economia aplicada ao direito, que é um tema que me fascina bastante. Então, a gente vai buscar dados, estudos, vai buscar indicadores para defender interesses, né? Então, a minha aula na São Paulo é de relações governamentais, institucionais, uma delas, e eu falo muito sobre isso, que a gente, para convencer, a gente tem que ser objetivo, tem que levar dado, estudo, comprovação, porque muitas vezes o deputado, o senador, se chega e fala, olha, essa lei é inconstitucional. Tá, mas passou na CCJ. Quantas leis a gente tem que passa na comissão que analisa a juridicidade e a constitucionalidade? Às vezes você vê uma lei assim, publicada no Diário Oficial, você fala, meu Deus, mas é tão inconstitucional. Como que ela que isso chegou aqui? Então, às vezes, você não convence pelo lado jurídico, mas você tem que falar para o parlamentar, olha, isso aqui vai gerar, essa bomba eletrônica no posto de gasolina vai gerar um desemprego desse tamanho, né? E a insalubridade do benzeno. Então, você tem que levar dados. Perfeito. E por isso que eu falo que a Fiesp foi uma escola, porque hoje eu dou palpite, assim, nós tivemos a crise do Covid, eu discutia com médicos do trabalho. Eu tenho na minha equipe engenheiros, então eu estou aprendendo de engenharia. E eu acho que essa disciplina, essa possibilidade de trabalhar horizontalmente com muitos temas, me fascinou durante a minha carreira. Qual que é o seu signo, Lu? Sagitário. Você gosta de falar de signo? Gosta de astrologia? Gosto, totalmente super, fora da curva. Eu sou uma baita curiosa da astrologia, né? E os sagitarianos, assim como os geminianos, que é meu caso, nós somos livres na nossa essência. Então a gente adora esse trânsito de querer entender um pouco de tudo. Inclusive assuntos sobre os quais você não é chamado. Quando você vai ver... Exato. Você tá, os tentáculos, né? Do é polvo demais. Que você falou. Né? E eu aprendo bastante. Então eu falo com médico do trabalho, com engenheiro, com advogado, com contador. Tô lá fuçando no E-Social, que tá todo mundo aí com essa plataforma nova. Discussão enorme. Aí eu passo bem longe, porque eu não quero nem saber. Eu tenho pavor dessas burocracias do E-Social. Então, mas eu acompanho só para saber qual que é o tamanho do problema. Daí o pessoal fala, então, tá no radar. Então tem um problema aí. Se tem um problema, eu já quero pensar e conversar com quem tá buscando as soluções para poder oferecer para os clientes, na verdade, né? Mas é mais com esse viés, não para entender o problema em si. Então, mas é uma burocracia digital que foi criada, né? E aí a gente trabalhou muito para simplificar, para diminuir, para que as empresas não tivessem novas obrigações, porque não é só pegar o que era pago em papel, em DARF, em guia, etc., e jogar numa plataforma. São várias questões que demandam investimento das empresas no momento que passou pela crise do Covid. Então, a gente tinha vários argumentos de simplificação, por exemplo, do E-Social. E aí, quando eu vi, eu estava discutindo com empresas de software, com empresas de tecnologia, como simplificar uma plataforma digital. Bem que eu não aprendi tecnologia no amor, eu aprendi na dor. Então, você não é aquela usuária feliz que fala, quero testar. Não sou. Dá aqui para mim que eu vou testar. Não sou, todo mundo me zoa, brinca. A Luciana e a tecnologia estão ali se batendo. Eu aprendi o que eu utilizo muito a tecnologia dentro do jurídico, fiz curso de tecnologia aplicada ao direito, logo que começaram Acho que fizemos juntas esse curso, não Acho foi? que fizemos, uma turma lá de 2016, do professor Alexandre Zavaga. Foi. Fizemos juntos, tá vendo? Então, eu fui logo aprender, porque eu nunca fui, assim, uma hacker no direito. Então, eu tinha que aprender por quê? Porque isso traz agilidade, eu também não, eficiência. em que pese esteja dentro do ambiente tecnológico jurídico, Veja que interessante. Meu foco é gestão. Então, assim, quando alguém fala tem que testar, validar, eu falo testem, valida e me deem um ok. É necessário. Então, eu caminhei para o lado da inovação, trazendo a inovação para o jurídico por necessidade. Não era assim, um amor, nem o Gustavo comentou, o DNA eu sempre tive da tecnologia. Eu não tive esse DNA. Também porque ele teve trânsito por muitas empresas de tecnologia. Eu acho que isso também é um facilitador. Ajudou, né? Então você acaba se apaixonando por isso. Eu fui na dor e fui trazendo isso para dentro, porque era necessário, ou isso ou morre.
O jurídico que não se moderniza, que não traz tecnologia, que não tem uma área, um legal ops, que não está antenado com as possibilidades de AI, de tudo, morre. Vai durar pouco. Não há sustentabilidade num departamento jurídico e num escritório também, se você não se aliar à tecnologia. Se você resistir à tecnologia, você vai ficar falando sozinho, né? Perfeito. Então, eu sei que isso é inevitável. Então, vamos aprender. Vamos Foi o que eu colocar a fiz. mão na pasta, vamos aprender o que a gente pode, o que a gente não sabe, a gente vai se socorrer daqueles que sabem muito para nos ajudar a encontrar a solução, né? Esse viés interdisciplinar que você está trazendo é algo muito curioso. O ano passado também eu me envolvi num projeto, e você contou agora dessa sua experiência de conversa com engenheiro, com um perito e tal. E quando eu fui ver, eu estava entrando em reuniões onde eu não era chamada. Era da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil e a gente estava produzindo também um estudo sobre julgamentos de uma matéria específica de uma lei de incorporação. E a gente queria, junto com o jurídico da Câmara, construir esse estudo para saber a índice de judicialidade, quanto do contencioso no Brasil estava subindo de processos, né, aumentando o indicador do número de processos judiciais distribuídos em cima daquela matéria. Meu papel lá era exclusivamente do ponto de vista analítico, da questão contenciosa. Mas daí, quando eu fui ver, eu estava conversando com todos os profissionais. E daí, às vezes, você já sentiu isso? Circunstâncias onde, assim, o que ela está fazendo aqui? Por que ela está dando palpite nessa carteira? Que se isso não tem nada a ver com ela, assim, com certeza já, em algum momento, né? Sem dúvida. Às vezes você vê que a pessoa está olhando para você e está te analisando e falando, mas o que ela está falando disso, né? Se o economista sou eu, Quem por exemplo. Perguntou para ela? O que essa enxerida está falando? Quem perguntou para ela a opinião? Mas às vezes é preciso dar esse passo, né? Ser ousada nesse momento, pedir a palavra numa reunião, mesmo que não seja sobre direito. E aí é o executivo jurídico, é o gestor, é o que a gente fala no nosso curso, que tem desde aula de orçamento, a LGPD, a ESG, a gente trata desde de fornecedores, como tratar os departamentos jurídicos, os escritórios, tudo isso, né? Essa quantidade de temas a gente trata nesse curso, porque é uma formação de gestor. E o executivo jurídico, como você falou, tem que saber, tem que olhar o business como um todo, né? Não dá para ser um bom jurídico, eu não acredito numa defesa de uma empresa, um escritório de advocacia, que só olha a pontinha do iceberg. Você tem que conhecer o negócio todo. Quando a gente fala, nosso mantra, o jurídico tem que conhecer o negócio, o jurídico tem que estar abraçado com o business e tal. É uma frase que hoje muita gente já adotou, mas é para fazer na prática, né? É para sair do jurídico, tirar a gravata mental, colocar o capacete lá na obra, ver por que estourou aquela usina, aquela barragem. Tem um embargo, a gente tem lá um problema muito grande na indústria com a NR12, é uma norma regulamentadora de máquinas e equipamentos. É a NR que atinge todas as indústrias, não tem indústria que não tem máquina. Então, interditou uma máquina numa empresa de embalagem, eu ia ajudar a fazer a defesa. Eu tive que ir lá ver o que a máquina faz, se ela corta o dedo, se ela corta a mão, qual é, né, o que os auditores falam. Você vai, pessoalmente? Eu vou pessoalmente, vou ver como que, por que foi interditada toda a linha de produção. Então, eu não sabia o que era serra-fita, hoje eu sei o que é uma serra-fita. Então, eu vou lá, tirei o chapéu lá, deixei o paletó na cadeira, como falam, que é advogado de departamento jurídico, advogado de gabinete. Isso aí é um preconceito superado, né? O advogado interno, hoje, ele conhece o negócio tanto quanto a área comercial, tanto a área que vai vender. Porque eu sou a área que vou defender, vou pôr aquele produto no mercado. Então, não acredito naquele jurídico que não é um departamento, é um compartimento, né? Às vezes eu brinco com a minha equipe, pessoal, aqui é o departamento jurídico, não é um compartimento. Então, assim, tem um problema, pega o elevador, vai lá, vai ouvir o cliente interno, não precisa vir todo mundo ao jurídico, circula, é no financeiro, vai lá, ouve os contadores. Que são resolvidas para além de um e-mail, além de uma questão burocrática. Vamos, né, interagir de perto com o negócio, com o cliente interno. E eu acho que isso faz a diferença. Com certeza. E já que você está falando disso, agora eu queria ser um pouco provocativa, vai. Digamos assim, como é que você vê do ponto de vista de maturidade, quando a gente faz um paralelo entre sociedades de advogados e departamentos jurídicos? Imagino que você se relacione, ou já se relacionou com muitas sociedades de advogados. Sim. No âmbito de prestação de serviços para toda a tua estrutura, que não é uma estrutura
simples, né? Ou pelo menos é mais complexa do que algumas estruturas que estão vinculadas a uma determinada setor da economia. Você está falando de um super Sim. setor, de um macro setor. É. Então você lida com muitas realidades ali, com diversas características. E como é para você? Como é que você enxerga, primeiro, os executivos jurídicos hoje e as lideranças, os gestores das sociedades? Eles estão, do ponto de vista de maturidade de gestão, bem alinhados? Você hoje é mais feliz com as entregas que as sociedades de advogados fazem para os departamentos jurídicos do que era eventualmente há 5 ou 10 anos atrás? Para ser um pouco mais diretiva na pergunta, assim. Eu acho que as sociedades evoluíram muito. É óbvio que o mercado tem de tudo, né? Tem ainda aqueles escritórios de advocacia mais tradicionais, mais conservadores, que ainda fazem aqueles pareceres mais longos, que são petições, e às vezes você só quer saber se pode ou não infringir ou seguir por aqui, não pode seguir por aqui, então qual é o caminho? Às vezes, no meu setor, meus diretores, meus presidentes são empresários, então não adianta eu aparecer com um parecer de 20 laudas, com latim, com juridiquês, que eles nem vão ler, né? Tem que ser bem objetivo. Então, vou falar para você, o meu traduza, por cliente favor. traduza. Então, eu contrato escritórios com essa linguagem, com essa comunicação. Então, eu acho que os escritórios estão mais preparados para se adequar ao business do cliente, tanto quanto também na parte de predição, de tecnologia aplicada a estatísticas. Então, hoje, aquele escritório que diz assim, ai, eu não sei o que vem, porque cabeça de juíza... A gente nunca sabe. Eu acho que hoje isso está ultrapassado, né? Tudo bem que o juiz tem o seu livre-arbítrio, pode mudar de posicionamento. Mas hoje, com um bom instrumento, uma boa ferramenta... Você pode não saber do futuro, mas saber do passado e do lastro. Você sabe como ele julgou, você sabe como ele julgou, você sabe hoje como os ministros do Supremo pensam, você consegue hoje, com uma tecnologia, acompanhar a jurisprudência de uma forma rápida, online, imediata. Então, você pode dizer assim, esses juízes não acompanham a reforma trabalhista, por exemplo, que foi meu primeiro trabalho de AI, que eu utilizei predição de uma forma mais efetiva, foi com o nosso professor, que você mencionou, com o Alexandre Zavaglia, que me ajudou a fazer um observatório trabalhista sobre a implantação da reforma nas varas de São Paulo. Então, a gente conseguiu ver em todas as varas do estado todo como os juízes estavam aplicando ou não a nova lei, quem aceitava ou não, quem estava resistente. E isso eu não faria com o exército de estagiários, eu só conseguiria com inteligência artificial, com uso de tecnologia. E eu tive que buscar isso. Então, hoje, os escritórios já têm essa tecnologia. Muitos escritórios já falam para você, olha, São Paulo está decidindo desse jeito, Rio Grande do Sul de outro. O tribunal, por exemplo, no Nordeste, são tribunais que têm entendido melhor esse tema. Hoje já existe nos escritórios um novo modelo, né, de gestão. Hoje a gente tem nos escritórios aqueles que vendem o escritório, né, tem diretor comercial. Eu acho que tem a sociedade, né? Tem os sócios que estão... Os posicionamentos estão mais claros. Estão mais claros. Então, eu acho que os escritórios evoluíram muito. Aquele escritório que eu conheci quando eu me formei, que eu visitei e que eu cheguei lá, era aquela coisa escura, aqueles móveis de mogno, aquelas bibliotecas assustadoras que você via o Lex, né? Você era do tempo do Lex. Você olhava aquilo e falou assim, meu Deus, eu fiz a faculdade errada. Não é isso que eu quero para mim, né? Eu acho que isso ficou no passado. Todos se modernizaram e acompanharam as novas tendências, o que é ótimo para quem compra o produto, que somos nós, né, empregadores que compramos serviços de escritório. Então, eu fico feliz com essa evolução. Também acompanho de perto esse trânsito há quase 20 anos e diria que nós nunca estivemos, do ponto de vista de exponencial, com o maior número de escritórios vivendo essa curva de inovação, de transformação digital. Não só pelo amor, muitos na dor, né? Vamos combinar, que foi pandemia também que acelerou muito essa curva de dados tem que ter nuvem, tecnologia precisa ser cloud para que você possa operar e trabalhar onde quer que você esteja. Algumas coisas aconteceram num aspecto mais forçoso, digamos assim. Mais na dor do que no amor, como eu costumo dizer, mas é outro momento, né? Acho que um momento importante aí
que a gente vive no segmento jurídico do ponto de vista de gestão por conta da exponencialidade da tecnologia em si. E daí, falando em tecnologia, essa questão da área do legal ops, né, do legal operations, o profissional de legal operate, como é que você olha para isso? Você já acompanhava de alguma maneira a comunidade de legal operation fora do Brasil, a CLOC, o CLOB aqui no Brasil também? Essa área funciona como uma área dentro do seu guarda-chuva na Fiesp? É uma área de apoio, é muito mais do que isso, é uma área que vem para a mesa junto com você para fazer essa análise de dados de uma forma mais estruturada e efetiva, te ajuda na avaliação para a tomada de decisão. Como é que é a visão aí da Luciana dessa área ou desse método de trabalho? Eu não gosto de chamar de área porque eu falo que o Legal Ops é bonito para esse pessoal que pega, monta uma plaquinha, coloca lá e fala que é a sala de Legal Ops. Você vai ver que a atividade que está sendo executada é de uma controladoria como se fazia há 10 anos atrás. Pois é. Não adianta mudar nomes, colocar novos rótulos, se a essência e o método que está sendo desenvolvido não está sendo revisto. E daí, como é que você olha para isso tudo? Você colocou muito bem. Eu acho que isso já existia com outro nome, né? Já estava espalhado dentro da empresa, dentro do jurídico, com outros rótulos, outras nomenclaturas, e tinha o paralegal, e tinha o assistente administrativo, e junto vinha alguém de TI, e estava todo mundo separado, mas já buscando essa eficiência, já buscando uma otimização, uma automação. Então, isso hoje foi colocado tudo junto e tem essa nomenclatura. Integrou. Então, eu não vejo na Fiesp isso funciona junto com o jurídico, dentro do jurídico. Eu não vejo isso como uma área separada e nem uma área de apoio. Eu acho que isso é tão necessário que virou o coração do jurídico, né? Quando há um entupimento dessa veia, o corpo todo falha, né? Como é que o jurídico toma a decisão ou sinaliza os melhores caminhos sem ter o operador ali nos dando esse apoio. Então, eu acho que está intrínseco, está dentro do jurídico. Pode ser até bonito fazer a plaquinha lá e colocar isso como uma área, mas autônoma. Tá dentro, tá entremeado com as atividades do jurídico. Eu não vejo isso de uma forma separada. E é tão necessário que tá bombando, tá sendo bombeando o nosso corpo todo, que é o jurídico. Por isso, acho que se tornou um coração do departamento, não é uma área de apoio, e ela vem sendo reconhecida, como você falou, por entidades, por associações, comunidades, né, que merecem todo o respeito, porque é uma área que está sempre buscando inovação, né? Não há como falar de Legal Ops senão junto com a inovação que ela traz. Então, a gente só tem que agradecer que isso tudo foi consolidado e reconhecido, e não que ficou aquilo lá como um subserviço do jurídico. Isso hoje tem uma importância. Como de alguma forma até 10 ou 15 anos atrás era comum vermos, né, profissionais que de repente não conseguiam um âmbito de profissionalização no segmento jurídico em si, indo para esse campo mais administrativo, e o jurídico às vezes referendando essa posição muito de apoio, de auxiliar. Hoje a coisa tomou uma dimensão que essa metodologia acaba sendo insumo e matéria-prima para a tomada de decisão do gestor e da vida executiva jurídica, né? Exato. E não tem como mais fazer gestão sem esse trabalho do Ops ali paralelo, consolidando números, consolidando dados, definindo estratégias, validando junto com o jurídico as estratégias para saber onde estamos, para onde vamos e quais são as ferramentas tecnológicas disponíveis no mercado hoje para a gente poder acelerar com segurança, com solidez, todo esse trânsito que a gente procura percorrer, né? É isso aí. Precisamos desses dados para poder tomar decisão, tanto no jurídico como a empresa como um todo. Então, hoje, tomar decisão estratégica sem ter essa ferramenta, uma metodologia, indicadores, como eu disse, comprovações de como o mercado, como a jurisprudência, que retorno isso vai trazer para a empresa. Então, é uma diversidade de dados que a gente não buscaria se não tiver um Legal Ops eficiente, né? Perfeito. Uma área que não é autônoma, ela é intrinsecamente ligada, né? É uma área do jurídico, efetivamente. É isso mesmo. Eu também tenho essa visão, não tem como destacar, não tem área... A autonomia talvez esteja na liberdade de execução dos trabalhos de apuração, né? Que daí envolve ESG, inclusive compliance. Mas está intrinsecamente ligada, porque a proposta de valor das duas áreas estão ali super coligadas. Estão abraçadas, né? É isso mesmo.
Lu, conta pra gente, assim, uma dor, uma experiência que você fala, foi uma das experiências profissionais que me trouxe maior aprendizado, assim. Me conta uma história, de repente, que você fala, essa dá pra compartilhar. Pode ser algo extremamente difícil. Sabe aquela história, assim, de, puxa, me fez perder o sono por dias como gestora jurídica, aquele dia que você perde o sono e fala, por que que eu escolhi essa carreira? O que que eu tô fazendo aqui? Tem alguma que você queira Olha, e por possa incrível que compartilhar? pareça, eu não vou entrar em detalhes com você por uma questão ética, mas por incrível que pareça, eu passei Sem esse personagem, momento... sem sujeito, Não, só... eu passei esse momento bem recente na minha carreira. Então, É mesmo? não é uma coisa assim, quando eu comecei, eu tive uma dor de barriga, uma dor de cabeça, não dormi. Eu fiquei muitos dias sem dormir, me rendeu uma boa gastrite e foi até que, como eu Alguns disse, anos de vida alguns envelhecidos anos de e vida, poucos... alguns cabelos brancos que eu ganhei mais há 1 ano e meio atrás, quando houve um racha na Fiesp, que saíram em todos os jornais, não é segredo. Houve uma discussão muito grande com o novo presidente e os sindicatos que o elegeram. Então, era a primeira vez que uma entidade sindical do nível da minha, que a gente, pela lei, é uma federação, ela é um sindicato de grau superior, de 2º grau, que passa por um impeachment. Então, assim, tudo era novo. Né? Tudo era novo, eu com tantos anos de carreira não esperava por isso, não tinha me preparado para isso. Não tinha background, né? para lidar com esse cenário. Exato, participei de várias disputas eleitorais, né? Nem sempre a chapa única, nem sempre o atual faz o sucessor. Tinha passado por disputas eleitorais, mas nunca que um que ganha... há uma discussão se ele devia ser impeachmentado, os filiados se arrependem do voto e começa uma discussão de tirar o presidente da presidência. Discussão sobre legitimidade, exercício da votação da parte democrática. Satisfação com a gestão. Exatamente o que a gente vem falando aqui. Então, os filiados, assim, não estamos satisfeitos com a gestão. E aí, o jurídico ficou no meio desse processo de uma forma muito delicada. Havia muito conflito de interesses, porque os filiados, que por nosso estatuto são quem elegem e quem tiram e quem devem estar satisfeitos, porque são quem administram como conselho de filiados, cobravam do jurídico posicionamentos e pareceres e queriam fazer assembleia para retirada do presidente. Por outro lado, meu chefe direto, meu presidente, o meu dirigente, era o presidente que estava no alvo dessa grande discussão. Então, o jurídico ficou numa situação muito delicada, ficou aquele sanduíche mesmo, pressionada pelos dois lados. Saia justa de verdade da vida corporativa. Exato. Né? Então, foi assim... procurei do limão fazer uma limonada, mas perdi muitas noites de sono, foi um desgaste muito grande. A equipe também, assim, nós vamos atender os filiados, mas isso impacta no presidente e a gente tem todo um dever ético, tinha todo um estatuto para cumprir. Isso foi mal interpretado em alguns momentos, então teve momentos assim que eu estava assistindo televisão e meu nome era citado, assim, num jornal, que o jurídico, a mídia fez um desfavor, colocou muito fogo no circo, então houve muita pimenta nessa comida aí, e aí tinha hora assim, que eu falei, meu Deus, mas eu nunca saí no jornal e vou sair desse jeito, de uma forma negativa, como se o jurídico tivesse tomado partido. Então foi uma coisa muito complexa na minha carreira. Me balançou muito e eu sofri bastante pressão e sofri emocionalmente com esse processo. Sim, a pessoa, né? A mulher, Luciana, sentiu o impacto do processo que era no âmbito profissional. Então, assim, eu acho que as pessoas podem imaginar que no começo de carreira você tem tropeços, né? No começo de carreira você fica sem dormir, porque como você vai lidar com aquilo? E foi depois de 30 anos. Né? Então, com toda a experiência, com toda a experiência e bagagem que profissional que a gente tem, eu não esperava. Mas por isso que eu gosto muito de trazer essa pauta e sempre que eu tenho a oportunidade eu gosto de explorar isso, porque essa coisa do hashtag deu ruim, né? Tem uma hashtag dessa que é muito utilizada no mundo das startups, que é o compartilhamento de casos de fracasso, de cases de insucesso. Porque parece que isso é um tabu, parece que não podemos falar sobre isso, né? O mundo do Instagram, como falamos no começo da gravação, parece que a gente só pode compartilhar sucessos, fotos e rankings e tal.
Só que não é bem assim, né? Não, A não. vida real é outra, a gente tem todos os dissabores, as dificuldades, as noites de sono, às vezes, que nos é tirada por eventos, por preocupações, de não ter nenhum controle sobre algumas coisas que estão acontecendo ali e que pode diretamente nos atingir no âmbito profissional também, e que a gente leva para casa, acaba atingindo até no âmbito pessoal, e especialmente também. E eu acho que o compartilhar isso é muito bacana, porque o público entende que tá todo mundo na mesma jornada, né? Não é só você que chora, você que perde o sono, você que fala crises existenciais. Será que foi isso mesmo? Será que esse foi o melhor caminho para minha vida? Eu podia ter pensado em outros caminhos. Então, obrigada por compartilhar. E não foi uma coisa de 10, 20, 30 anos atrás. Foi um cenário recente. Foi bem recente. Então, a gente superou isso, a gente contornou, o jurídico participou ativamente do acordo, da solução. E aí, depois, como eu falei, né, a gente faz a limonada. Hoje eu olho para trás e falo, puxa, foi uma grande aula de negociação, de mediação. Participei de um processo gigante de mediação entre diversos setores. Então, eu aprendi com tudo isso, sofri bastante essa crise. Mas dá robustez, porque aquilo que não mata, fortalece. Isso já é o ditado da vovó, do vovô, e é antigo e é verdade, não é? É verdade. Se a gente atravessa a zona da alta criticidade do processo, depois que ele acaba também, daí você fala, puta, eu tô mais forte agora. Saí dessa, né? Levei essa porrada e tô de pé. Lu, novas perspectivas, projetos, como é que você enxerga aí o futuro? Como é que você tem visto? Com tudo isso que você vivenciou, né? À frente de um departamento jurídico como esse que você... de uma empresa, né? Enfim, de um negócio há quase 30 anos. Quando você olha para daqui 2, 5 anos, talvez, a velocidade da informação e da transformação é muito diferente da velocidade que tínhamos, eu acho que até um ano atrás, vai. Se nós fôssemos falar agora de ChatGPT, em relação ao que tínhamos há 2 ou 5 anos atrás, a velocidade de informação e a velocidade da transformação que se impõe na nossa vida, ela é tão grande que é como se, antigamente a gente falava, vamos pivotar o projeto. Pivotar o projeto era rever o leme, rever a velocidade, porque algo novo surgiu. Hoje a gente tem um baita desafio que se a gente, por conta de algo novo, for rever planejamento, a gente não tem nem planejamento, a gente simplesmente arquiva ele e vive um dia de cada vez. E é o que eu tenho até visto também como um modelo de gestão dentro das comissões e dos comitês de inovação de empresas e de escritórios, é muito essa discussão, né? Poxa, mas então o nosso planejamento cai por terra? É que são tantos ajustes que, em regra, depois de um ano, já não é mesmo a execução daquele planejamento que foi idealizado há um ano atrás, já é um outro processo, um outro plano foi executado que não aquele planejado, né? Digamos assim. Então, diante desse desafio, dessa velocidade de informação que a gente lida aí no nosso dia a dia, como é que você enxerga a área jurídica daqui 2, 3 anos? Óbvio, não estou falando sem falar de evidência, de nada disso, mas você acha que a gente está indo por um caminho bom? É um caminho que você enxerga viável, efetivo? Inteligência artificial, sim, cada vez mais presente no nosso dia a dia. É um caminho inevitável? Ou é algo que tem que ter... Você é mais conservador? É importante ter um pouco de cautela aí nesse processo de testes e validações dos prompts, né? Que são os treinamentos da IA para nos dar respostas. Você é ousada nessa perspectiva de testes e validações, ainda que não pessoalmente. Você já contou que você não é aquela que pega para testar. Mas como gestora, você apoia? Vamos testar, vamos validar? Sim, apoio bastante. O que eu vejo do futuro, assim, é difícil, né, falar esse futurismo. Senhor. Mas o que eu vejo, assim, é que nós seremos menos litigantes. Né? Eu acho Isso é muito bom? Muito bom. Acho que o advogado hoje, quando sai da faculdade, não tem mais essa pegada de litigação, de briga, que tem a geração da nossa época. Tudo põe no pau, tudo vai para o judiciário. Até porque o processo civil era matéria que todo mundo amava, né? Vamos estudar processo. E eu acho que nós temos uma geração vindo por aí que, além da tecnologia, ela é muito mais da conciliação, da mediação, de trabalhar com soluções alternativas, né, de dirimir conflitos, a arbitragem, a mediação e a conciliação, eu acho que é o futuro.
Acho que o advogado hoje tem que estar preparado para isso também, além de toda a parte de inovação, que não veio para tirar trabalho do advogado, também não compartilho, mas o ChatGPT, não vai ter mais estagiário, porque nós vamos ter a tecnologia suprimindo a mão de obra. Eu acredito completamente, penso diferente. Eu acho que a própria OAB já entendeu, né, que toda essa tecnologia não veio para tirar a vaga, mas veio para ajudar o trabalho a ser eficiente, ágil e com qualidade. Então, sou super apoiadora da inovação dentro do departamento jurídico. Então, eu vejo esse profissional mais leve do que o advogado, né, que vocês já mencionaram em outros episódios, aquele que parecia o advogado da briga, da cara feia. Do litígio, né? Do litígio, que todo mundo tinha medo de chegar perto, porque era um advogado que saía disparando contra todo mundo. Eu vejo o advogado mais leve, o advogado, até por uso da automação, mais pensante na estratégia, o advogado mais leve pensando no negócio, porque ele tem a tecnologia aliada ao que ele faz, então ele tira a cabeça daquele trabalho repetitivo para pensar um pouco mais na estratégia. E o advogado do futuro tem, com certeza, que está, se não está ali validando, ele tem que estar apoiando a tecnologia dentro da sua operação, né? Então, super ligado ao LegalOps e ao futuro. Então, eu acho que os advogados vão ser mais bem vistos. Aquelas piadas de advogado... Vão acabar? Que aquela advogada é o chato, tal. Primeiro que tem o cara do compliance. O mala. Tem o cara do compliance. Esse é o mala Ele é o mala Esse é o mala... E quando o jurídico é compliance junto, que a grande maioria das empresas no Brasil é diretor jurídico e de compliance, aí esse ganhou aquele... Esse ganhou o troféu joinha. O cara é o chato da empresa. Então, essa turma aí já veio aliviar o lado jurídico. Eu acho que vai ter menos piada com o advogado. Acho que o advogado vai ser uma pessoa mais leve no futuro. Você, inclusive, falou de OAB, e eu também tenho sentido muito isso, né? Eu que, de alguma maneira, estou envolvida com projetos de empreendedorismo há mais de 20 anos. Se eu for falar do meu primeiro CNPJ que eu fundei, que não era uma empresa e não era uma sociedade de advogados, quer dizer, era uma empresa, mas era uma empresa que tinha um viés jurídico, e por isso, naquela época, era constante as explicações que eu dava para minha entidade de classe para dizer: não estou fazendo advocacia predatória, não estou auditando honorários, não estou fazendo advocacia administrativa, enfim, era uma constante isso na minha vida lá no início dos anos 2000. Hoje, quando estou também em eventos da OAB, quando vejo até fora legal compondo o marketplace da OAB como uma ferramenta, né? Daí você fala, puxa, graças a Deus, em 20 anos muitas coisas mudaram, né? E você hoje está à frente da comissão. Queria que você contasse um pouquinho sobre isso também. É a segunda vez, né, que você está à frente. A gente vê a entidade também de alguma maneira, e especialmente a atual gestão, acho que falando aqui em São Paulo, mas também falando em Conselho Federal, muito aberta e muito disposta a fazer esses mundos se aproximarem, mais do que se aproximarem, acho que entender que esse mundo é um só. Na verdade, não existem dois mundos, né? A gente ficou falando como de mundos, esse mundo dual que a gente criou, hoje é muito mais evidente que é um só e que a gente vai ter que trabalhar com ele e fazer os ajustes necessários para a gente poder alcançar uma melhor performance do nosso trabalho. Então, você estava falando algo muito interessante. O advogado vai deixar de ser visto como aquele cara chato, o cara mala, que fala mais não do que sim, porque ele tem hoje dados, informações, e ele pode corroborar melhor a tese dele, pautado para além do depende, dos achismos pessoais dele, porque ele tem muita tecnologia para confirmar isso. Então, já que você falou de órgão de classe da OAB, queria saber como é que é o trabalho na comissão, exclusivo para departamentos jurídicos também? Isso. É uma comissão que eu já tive o prazer de presidir em outra gestão, e agora, na presidência da Patrícia Vanzolini, eu voltei para essa comissão de departamentos jurídicos, que ela é para atender, né, um fórum de discussão dos advogados corporativos, dos advogados de empresa, onde eles podem compartilhar suas dores, as suas boas práticas, onde a gente consegue discutir o problema que afeta todo mundo e também trazer inovação para ajudar o colega. Então, uma comissão bastante atuante, e a gente traz também para a OAB esse outro olhar, né, que muitos
acusam, a OAB só defende escritório de advocacia, advogados de escritório. Não, os advogados corporativos também fazem parte da OAB, também São pagam mundos anuidade. Que pareciam distantes antigamente. Pareciam Todo mundo falava advogado de empresa, quase não é advogado, nunca nem pisou na OAB. Não, pois é. Temos e eu uma acho comissão que isso tudo mudou. Como os escritórios evoluíram, a OAB também evoluiu. Você mesmo contou aí sobre o Marketplace. Hoje a OAB participa de feiras jurídicas. A OAB tem comissão de tecnologia aplicada ao direito, tem comissão de AI. Existem discussões dentro da OAB que nós não imaginávamos quando nos formamos, né? A gente achava que esses temas iam passar por fora. E hoje a gente tem comissões especializadas, tem grandes craques lá discutindo com profundidade esses temas modernos, né? Então, eu acho que a OAB também vem evoluindo junto com os escritórios e junto com esse cenário todo que a gente falou. Acho que a entidade, ela está tentando ser aderente às pautas novas da advocacia e também do mundo corporativo. Então, a gente tem lá TEDs e discussões e empresas aí, fintechs e lotechs dentro da OAB, participando de competições, de hackathon, isso aqui. Então, eu acho que caminhamos para a modernidade também como entidade de classe. O que eu acho que a gente ainda precisa evoluir, né, um player que ainda não evoluiu tanto, são os ensinos jurídicos. Eu acho que as universidades de direitos, a academia ainda mantém matérias que poderiam ser aperfeiçoadas, os cursos, as grades, né? Poderiam preparar melhor o advogado para esse futuro que a gente comentou, né? Sobre soluções de conflito extrajudiciais, não é formar negociação, o estudante. Que eu acho que é uma das maiores capacidades que o advogado, habilidades que precisam ser desenvolvidas, competência, e que não é tão explorada. Não, né? São todas as universidades que têm essa cadeira, né? E que trata de ESG, e que trata de direito internacional na prática, ainda muita coisa na teoria. Então, eu acho que os ensinos jurídicos ainda precisam ser modernizados, a gente tem essa contribuição para dar. É difícil um estudante que sai da faculdade e fala, não, eu quero ser diretor de um banco, eu vou me formar porque eu quero atuar numa empresa X. A maioria ou quer fazer concurso, né? Ou pensa numa grande banca de advocacia. As carreiras públicas, né? Juiz, delegado, promotor ou advogado. Quer dizer, a faculdade ainda não transcendeu essa barreira. Exato. De carreiras específicas e talvez atuar em outras áreas, né? Então, sim, até porque você pode fazer muita coisa. Né? Então, você pode ter feito direito, ser bacharel, ter ou não OAB, mas hoje tem presidentes de empresa advogados, né? Que é aquele advogado que seguiu o business e fez uma carreira dentro da empresa. Eu atuo com relações governamentais, defesa de interesses, que nem precisa ser advogado para isso. Então, eu acho que a carreira jurídica hoje tem muitas opções. Na minha área, inovação tech. Pois é, olha onde você está. Uma infinidade de oportunidades trabalhando que eu vejo, com tudo isso. Que cabe um olhar holístico, uma formação interdisciplinar, multidisciplinar, né, totalmente integrada dentro das diversas áreas de conhecimento e que dão total condição. Mas, como você bem disse, poucas universidades olham para isso, infelizmente. Né? Aí a gente tem um gap. A gente precisa tratar da evolução dos ensinos jurídicos para acompanhar as empresas, os escritórios, a própria entidade a demanda do mercado. O mercado não tem profissionais. Atenção, o mercado não tem, muitas vezes, profissionais para preencher as vagas que estão disponíveis. E eu que estou muito à frente de comitê de inovação, dentro de conselhos de sociedades e de empresas, eu vejo, às vezes, a dificuldade de preencher uma vaga. Quer dizer, recebem-se diversos currículos, dezenas, centenas de candidatos, mas não encontram um perfil com uma formação, com alguma experiência, e às vezes as empresas abrem mão de experiência, sabemos que tudo isso ainda, de certa maneira, é novo, mas a gente não encontra, né? Então, é muito comum ver a especialização lá em direito do trabalho, direito processual, direito tributário, e é super importante, mas é importante ir além disso, porque você vai ter que ser líder de uma área, você vai ter que cuidar de gente, tem que entender de liderança, de outros fatores para além do direito em si. E acho que esse é o desafio maior que a gente tem nos próximos anos. Ou vamos rever as formações, ou nós não teremos colaboradores e profissionais. Não vamos ter gente
qualificada. E aí, nesse gap, nessa lacuna, nesse buraco que a gente vê nos ensinos jurídicos, que veio a nossa ideia desse novo projeto, que os meus sócios já falaram aqui para você, do Desengravata, que nasce, né, como um filhote do primeiro projeto do nosso Instituto Sem Fins Lucrativos, que era o Jurídico Sem Gravata. Hoje a gente está trabalhando, né, nesse projeto, dessa plataforma de conhecimento que une tudo que a gente falou aqui de tecnologia, de como dar acesso a advogados que estão, às vezes, fora, estão no interior, estão no Nordeste, estão em qualquer lugar do Brasil, e aliar o conhecimento à tecnologia e a gente poder compartilhar, através do Desengravata, o conhecimento, para trazer mais advogados para essa mentalidade, né, de tirar a gravata mental. Então, é uma edtech, não? É uma startup de educação? É uma especialmente startup de educação desse profissional híbrido. É isso. E aí tem, né, nossos cursos não serão só cursos de direito, ao contrário, está mais voltado para a administração, para a gestão, para tudo que tem aí de ESG, de compliance, tudo que o advogado precisa ter para complementar a universidade. Então, perfeito. Aquilo que a universidade não trouxe, o Desengravata vai desengravatar aí a mente dos advogados. Maravilhoso. A gente quer saber mais desse projeto, poder divulgar também do lado de cá. Conte conosco como parceiros. Obrigada. Acho que precisamos disso, né? Esse ano, inclusive, estou no MBA da Faculdade Baiana também, MBA de gestão de sociedades de advogados e departamentos jurídicos, mas a gente vê isso muito no âmbito de pós-graduação, de MBA. Os meus projetos são sempre no âmbito da academia ou de formação que gere capacitação do profissional de direito, é difícil. Então, é uma ótima oportunidade. Aí depois a gente pode fazer um trabalho conjunto também para divulgar isso em redes. Vai ser prazer. E compartilhar. Lu, dica da Lu, alguma informação, compartilhar conosco algum projeto? Esquece um pouco Fiesp, segmento jurídico. A Lu está começando o ano agora, 2024. Tem algum projeto pessoal, algum projeto, ou até profissional que seja, para 2024? Alguma coisa que está tomando conta e dimensão importante na sua vida hoje? Olha, eu acho que a pandemia, toda essa tragédia que foi, né, a pandemia do Covid, me fez muito pensar sobre cuidar de mim, cuidar da saúde, falar não quando necessário. Revisitar prioridades. A importância da convivência familiar, né? Que o Covid forçou as pessoas a ficarem em casa, despendendo mais tempo com a sua família, com seus filhos. E tudo isso, apesar de toda a tristeza, né? E que para mim foi muito duro. Eu perdi meu pai na pandemia. Então, eu sofri, você sofreu. Então, eu vejo que isso chacoalhou muito minha vida. E hoje eu aprendi a dar mais valor a Luciana como pessoa, mãe, esposa, as amizades. Então, a valorizar tudo isso. Então, assim, se eu posso dar a dica... Maravilhoso o projeto pessoal. Se priorizar. A minha dica é trabalhar é muito bom, construir, compartilhar, mas não esqueça de você. Eu acho que a gente tem que olhar para dentro e ver, esse é o momento, vamos parar aqui, recusar algumas coisas e priorizar a sua saúde, né? Então, assim, não posso ir ao médico. Seja gentil consigo mesmo, eu costumo dizer, Quantos médicos na minha vida eu cancelei, quantas consultas eu perdi, eu cheguei atrasada por causa de reunião. Sabe, quantos exames eu cancelei porque eu tinha que ir para Brasília. Hoje eu não faria isso. Hoje, se eu tiver um exame de saúde para fazer, uma consulta que eu tive dificuldade de marcar, eu vou adiar aquela reunião e vou cuidar de mim. Então, eu acho que aprendi, não sei se tarde, mas com 52 anos, hoje eu sei falar não para uma questão de trabalho e priorizar minha vida, minha saúde. Maravilhoso. É isso. Maravilhoso. Acho que a gente chega assim ao fim do nosso tempo. Infelizmente, o tempo está acabando, mas com um baita aprendizado de vida, né? E eu também aprendi isso. Eu falo que não há nenhum trabalho absolutamente extraordinário, ou uma pauta, ou uma agenda que tire de mim hoje o poder, não estou dizendo por um dia ou eventualmente, mas a capacidade de estar presente na vida da minha filha. Isso foi a pandemia que me trouxe, né? A pandemia me trouxe a capacidade de entender
que eu dava banho na minha filha aos finais de semana, eventualmente a cada 15 dias, porque como eu sou divorciada e ela fica um final de semana comigo e um com o pai, em regra, né? Às vezes há exceções, a verdade é que eu dava banho eventualmente na minha filha a cada 15 dias. Existe isso? E daí eu parei e falei, não, a pandemia trouxe tragédias, muitas dificuldades, mas uma profunda reflexão para a nossa vida pessoal. Foi. E eu acho que a gente vai terminar esse episódio com essa reflexão que foge da perspectiva Legal Ops, mas não foge da perspectiva gestão, que é a gestão da nossa vida. O quanto o nosso trabalho ele é muito importante, a carreira é importante. Ser ranqueada 10 anos consecutivos como uma das maiores executivas jurídicas do país teve seu preço, tem seu preço, né? Exame, saúde, muita coisa que a gente abre mão. Mas o maior ranking da vida, eu acho que transcende a perspectiva da gestora jurídica, né? É o ranking de Luciana feliz, Luciana bem, e como nós temos que privilegiar e trabalhar para alcançar essa perspectiva de nos sentirmos íntegros em relação à vida, em todas as frentes, não só no âmbito profissional. É isso aí, muito bem. Até me arrepiou esse seu final. Lu, adorei. O nosso papo foi além, mas na verdade nada vai além. Tá tudo dentro do mesmo balde, da mesma caixinha, da mesma caixona, né? Porque não é uma caixinha, é uma complexidade de coisas aí que acontece. Obrigada demais por ter dedicado o teu tempo, seu dia a essa agenda. São Paulo tá um dia chuvoso, tá assustador pensar em sair de casa ou sair do escritório para ir para uma agenda externa hoje. Então, ela veio até aqui para nos dar essa pauta, assim também como o nosso outro convidado. Obrigada, te desejo muito sucesso, muita saúde e vamos em frente. Estamos juntas aí, minha querida. Obrigada a você também que nos acompanha. Agradeço muito, muito a Pod Factory e ao Léo Cuba, que são os nossos parceiros nesse projeto. E esse espaço, esse estúdio maravilhoso é da Pod Factory. Eu recomendo que, se você não conhece ou se você quer um espaço também para criar o seu conteúdo, vem para cá, que o pessoal é fera e muito profissional. Prazer estar com você, querida. Obrigada, Celina. Adorei, viu? Beijo, querida.